Então vamos nós, gente, para mais uma aula. E hoje nós estamos ainda falando sobre plano cartesiano. Esses dois últimos capítulos eu acho que foi bem tranquilo para vocês. Não teve tantos cálculos, vocês conseguem levar mais facilmente, né? O outro capítulo foi sobre polígonos. Aí você tem que memorizar a nomenclatura dos polígonos, o nome e tudo mais. Vértice, lados, elementos do polígono. E esse capítulo é sobre plano cartesiano, que vocês também estão tirando de letra. Por quê? Porque vocês já viram também essa parte da matéria em geografia. É uma matéria que você vê também em outras disciplinas. Então, hoje, nós estamos aí com o caderno de atividades. Ó, caderno de atividades, lá na página 34, como eu já falei para vocês. Lá na página 34 aparece isso daí para você. Eu coloquei um pedaço da página 34. Vem falando assim, ó, plano cartesiano. Nós aprendemos na sala de aula sobre o conjunto dos números naturais. E nós aprendemos também a representá-los em uma reta numérica. Então, aí, nessa página 34 do caderno de atividades, nós temos uma reta numérica que você está observando aí. Começa no 0 e essa vai até o 11. Mas você pode observar essa setinha aqui para dizer que a reta é infinita, né? E aqui ele está fazendo a seguinte observação. Podemos representar os números naturais em uma reta numérica associando esses números a pontos sobre essa reta. Até aí, bem tranquilo, né? Então, aqui, ó, ele mostra que no 2 ele chamou de ponto A, aqui no 7 ele chamou de ponto B. Isso aqui é a localização sobre uma reta apenas. Esse capítulo sobre plano cartesiano, nós aprendemos a localizar não somente em uma reta, mas em um plano que nós chamamos de plano cartesiano. Então vamos dar só uma revisada aqui antes da gente ir para os exercícios. Representação de pontos no plano. Para determinar a localização de um ponto, são necessárias algumas informações conhecidas como coordenadas. Para você achar, revisando o que a gente já aprendeu sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. 4 quadrantes divididos esses por 2 eixos. O eixo X, que fica na horizontal, que a gente chama também de eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que fica na vertical. Lembra disso? Pois é, esses eixos, eles se encontram e formam um ângulo de 90 graus entre si. Por isso que a gente fala que os eixos são perpendiculares entre si. Quando esses eixos se encontram, eles dividem em 4 quadrantes. Nós combinamos que aqui no 6º ano, nós íamos dar uma ênfase maior ao primeiro quadrante, que é esse que aparece aí na página 34, você está com o seu caderno de atividades aí do lado e está olhando aí para o primeiro quadrante, tá vendo? Então, vamos continuar aqui a leitura. Ó. Na representação de pontos em um plano, fixamos 2 eixos perpendiculares entre si no ponto O, que eu já falei. Esse ponto aqui ó, a gente chama de origem, é onde os eixos se encontram e formam 90 graus, tá bom? Nesse aqui que você está vendo na página 34, tem 3 pontos representados. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu posso dizer que o ponto A e o ponto B estão no primeiro quadrante. Agora, o ponto C, ele está no primeiro quadrante? O que você acha? Responde aí para mim. Não, né? Débora, Natan, Vitor, Sara, isso mesmo, gente. Ele não está no primeiro quadrante. Por quê? Ele está sobre o eixo X. E esse eixo X, você também... Isso, Arthur. Você pode chamar também de eixo das abscissas. Para você dizer quais são as coordenadas, que a gente também pode chamar de par-ordenado, primeiro você olha o valor do X e depois você olha o valor do Y. Então, aqui, ó, ponto A, vamos olhar primeiro desse aqui, do ponto A. Você vem aqui e vai olhar o valor de X, que é 2, e o valor de Y, 5.
Tá vendo aqui embaixo? Ó, A, representado por letra maiúscula, abre o parênteses 2,5. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá? Isso são as coordenadas ou par ordenado. B, primeiro o valor de x, 6, e depois o valor de y, 2. Tá vendo? Então, esses dois pontos estão no primeiro quadrante. E o ponto C andou uma unidade no eixo x, mas não subiu nada no eixo y. Então, quais são as coordenadas do ponto C? Está aí na sua tela também e no seu caderno de atividades. 1,0. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Ah, professora, se eu colocar primeiro o valor de y e depois o valor de x, vai dar errado. Por quê? O nome é par ordenado, porque a ordem ela é muito importante, tá bom? Se você unir esses pontos aí, estão falando aqui no bate-papo, vai dar um triângulo sim, tá bom? Beleza. Vamos aí para a próxima página. Deixa eu passar aqui. Aí você virou, nós estamos na página 35, tá? Localização de pontos. Marque sobre a reta os pontos indicados. Ainda não estamos no plano cartesiano. Esses primeiros exercícios aí é sobre reta, para você marcar na reta, tá? Então, olha lá, A12. Aqui embaixo você tem a reta numerada. Para você desenhar a reta, o espaçamento entre os números tem que ser o mesmo, tá vendo? Então, 0, 1, 2. Onde tem o 12, você vai em cima do 12 e vai representar através da letra A, do jeito que eu coloquei aqui de vermelho. Por quê? Aqui está pedindo para você marcar qual é o valor 12 através do ponto A. Então, onde tem o 12, você vai escrever o A em cima. Ok? Depois disso, você vai representar o B. O B aí no seu caderno está dizendo que ele está em qual localização? No 0. Então, você vai lá, ó, onde que está o 0? Em cima do 0, para não ficar embolado, bom? Na parte de cima da reta, você coloca o B. C. C, localização 5. Tranquilo, muito fácil, né? Muito fácil mesmo. D igual a 8. Ó, achou ali onde está o 8, colocou a letra D em cima, indicando a localização. E agora é 3. Muito fácil, né, gente? Muito simples. Localização de pontos sobre a reta, tá bom? Vamos nós, então. Número 2. Observe os números naturais representados na reta numérica. Você está observando aí que no exercício número 2, a reta já começou do 20, não começou lá do 0, né? Mas não tem problema não, ó. 20, 21, 22, 23. Então, qual vai ser o valor do x? Responde aí no bate-papo. Isso. Pode responder já o valor do y também. Muito bem, gente. É só sair contando, né? Tranquilinho, tá? Então, ó, aqui embaixo está falando o seguinte. Você vai fazer o produto de x. Esse pontinho aqui no meio, ó, significa vezes. Lembra? Produto é o resultado de uma conta de multiplicação. Então, você vai pegar o valor de x, que você já falou aí no resultado, e vai multiplicar por y. Faz aí que eu vou lançar a resposta para ver se você acertou. Quem já fez pode ir falando a resposta aí. Manuel já respondeu. Débora, Daniela, Gaba.
Rebeca, sexto B, Júlia Gomes, Rafael. Isso, gente. Tá certinho. Maria Eduarda, Pedro, Matheus. Olá. Então, é só colocar 24, Sara, isso, vezes 30, que é igual a 720. Observe que aqui a professora colocou vezes o sinal do xizinho, mas você pode colocar o pontinho também, que significa vezes, tá? Para você ir treinando, tá ok? Certinho. Número 3. Quais números naturais estão destacados por pontos nessa reta numérica? Também outro muito fácil. Ó, começa no 90. 90, 91, 92, 93. É só sair contando. Então, o ponto Q vai ser qual valor? 94. Tá lá. Ótimo. E o ponto S? 96. 96. Ok, e o ponto R? 97. Tá aí na frente, né, gente? Não tem nem como errar aqui. Ó, 96, 97. E finalmente o ponto P deu quanto? 101. Tranquilo, né, gente? Essa matéria? Muito tranquilo. Número 4. Represente na reta numérica a seguir os 5 primeiros números pares após o zero. Então, começou aí, ó. 0, você sabe que 1 não é número par. Então, você vai representar quais números nessa reta numérica? Coloca aí para mim. Quais são os 5 primeiros números pares após o zero? Quais são os números que nós teremos que representar aí na reta? Isso, Pedro. Claro, Rebeca. Isso, Cauã. Isso. Então, ó, você vai colocar o 2, depois o 4. Só que cuidado aqui na hora que você for colocar na reta, porque aqui, ó, depois do 2, esse próximo espacinho aqui, você tem que deixar em branco, porque seria o 3, tá bom? Aí no próximo você coloca o 4. 4, 6, 8 e 10. Sempre pulando isso, Rafael. Beleza, então tá certinho. Se você fez assim, sempre deixando o espaço aqui, ó, 2, deixou espaço para o 3, representa o 4. Deixou espaço do 5, representa o 6. Deixou espaço do 7, representa o 8. O espaço do 9 representa o 10. Também tranquilo. Se você quiser fazer aquele esquema que a gente fazia na sala de aula, vai dando certinho para saber que a correção já foi feita, tá? Fica à vontade aí. 5. Marque na reta numérica os pontos indicados. Vamos ver. Letra A. Qual é o sucessor de 48? Sucessor é aquele número que vem imediatamente na frente. Qual é o sucessor de 48? 49. Isso, 49. Certo. Agora, esse seria o A, né? Vamos para o B. E o antecessor de 50 é o que vem antes. Qual é o número que vem antes de 50? Também 49. Também. Qual é, ó, a letra C? O sucessor do sucessor de 47. Também 49. Porque, ó, o sucessor de 47 é 48. O sucessor de 48 também é 49. Letra D. O maior número ímpar entre 40 e 50. É tudo 49. Arthur já colocou aqui, é tudo 49, exatamente. O número formado por 4 dezenas e 9 unidades. Isso, Sofia. Aí você vai onde tem o número 49. Você pode marcar uma bolinha lá em cima da reta, tá? E eu coloquei aqui, ó, a setinha para indicar que nessa setinha fica o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, pois todos possuem resposta 49. Isso, Gustavo, tudo 49 é resposta de todos, tá bom? Vamos em frente.
6. Isso, Pedro, 49. Escreva os pares ordenados. Quando ele fala em pares ordenados, você vai abrir o parênteses, vai colocar o valor de x, vírgula, e depois o valor de y. Par ordenado tem uma ordem. Primeiro o valor de x e depois o valor de y, tá bom? Então, ó, agora não é o momento de perguntar se tem mais live, não. Presta atenção aqui na aula, gente. Olha o bate-papo que eu falei voltado para a aula, tá bom? Então, o valor da abscissa é 0 e o da ordenada 5. Você vai abrir o parênteses, abscissa é o x. Abscissa é o x e ordenada é o valor de y. Então, abriu parênteses, primeiro colocou 0, vírgula, depois colocou 5, tá bom? Letra B. O valor da abscissa é o único número primo par. Você lembra o que é número primo? Número primo é aquele que só possui 2 divisores. O número 1 e o próprio número, tá? Então, gente, qual é o valor da abscissa, que é o único? Isso, o Cauã respondeu. Estou gostando de ver as pessoas que estão focadas na aula, porém tem algumas que eu foco aí, ó. Está saindo do nosso objetivo aqui. Então, o valor da abscissa é o único número primo par e o da ordenada é 4. 2,4. Pedro colocou ali. Isso aí, ó. O primeiro, 2, e o segundo, 4. Muito bem. Letra C. O valor da abscissa é o sucessor de 9 e o da ordenada é igual a 3 ao cubo. Quanto que dá 3 ao cubo? Estou esperando vocês responderem. 3 ao cubo. Presta atenção. 3 ao cubo, lembra que potenciação não é adição, é multiplicação. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Isso, 27. Então, aí, ó, você vai lançar primeiro o sucessor de 9, que é 10, tá bom? E 3 ao cubo, 27. Coloque isso aí, grave bem na sua mente sobre potenciação, que não é adição, é multiplicação. Letra D. O valor da abscissa é o maior número de 2 algarismos e o da ordenada é 0. Como é que vai ficar esse par ordenado? 99,0. Então, o maior número de 2 algarismos, tá? E a ordenada, que é o valor de y, é o 0. Lembrando que par ordenado sempre entre parênteses, tá bom? Isso, Júlia, certinho. Considere que x e y podem assumir apenas os valores 2, 3, 4, 9 e 16. Então, nós vamos trabalhar com esses números. Escreva os pares ordenados. Aí ele abriu parênteses para te mostrar que no par ordenado sempre vem o valor de x primeiro e depois o valor de y. Em que x é maior que y. Tá? Esse símbolo aí de desigualdade, nós também vimos na sala de aula, maior que e menor que. Se você tem a dúvida, a gente até falou sobre dar um tracinho, o que parece o 4 é o menor que, o que parece um 7 tombadinho é o maior que. Então, nós vamos escrever aí os pares ordenados, onde x vai ser maior que y. Ó, você vai colocar, abre o parênteses, 3,2. Tá vendo aqui ó, que o valor de x, 3, é maior do que 2. Estou usando só esses números aqui do enunciado. 4,2, outro par ordenado. 4,3, 4 é maior do que 3. 9, tem que colocar todos, tá, Cauã? Porque a gente só está trabalhando com esses daqui, tá? 9,2, abre outro parênteses, 9,3, 9,4, 16,2, 16,3, 16,4, 16,9. Um tempinho para você copiar aí, caso você tenha deixado algum para trás.
Tá na tela, amor. É só você olhar aí, Rafael, olha. Tá na tela. São 10 pares ordenados. Tá enxergando aí, Rafael? Isso. Tudo bem, Rafael? Beleza, Maria? Daniela, vocês são muito espertos. Foi, Cauã. Maísa. Que bom. Na letra B, se você está copiando, vai ficar aí na tela, tá? Ó, na letra B, ele pediu para você representar os pares ordenados onde x é o dobro de y. Natan até colocou já as respostas aqui, tá? Ó, x é o dobro de y. Então, aqui, ó, o y, 2. E x é o dobro de y, 4. Tá? O Natan colocou outras sugestões aí também, né, Natan? Só que se você parar para prestar atenção, Natan, olha direitinho nas suas respostas e vê se é que você colocou, porque já apagou aqui da tela da tia, se está certinho. Ó, x tem que ser o dobro de y. Y aqui é 2, então o dobro de 2, 4. Só isso aí, tá bom? Ah, tá. Você pensou que era o quadrado, entendi. É o dobro, tá? Por isso que eu vi que você colocou 3 respostinhas. É só essa alternativa. Tranquilo. Y é o quadrado de x. Agora vai, hein? Isso, agora sim. Ó, 2,4. Y é o quadrado de x. Se x for 2, qual é o quadrado de 2? 2 vezes 2, que dá quanto? 4, certo? Se x for 3, qual é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9, tá? Se x for 4, qual é o quadrado de 4? 4 vezes 4, 16. O quadrado é você multiplicar o número 2 vezes, é diferente do dobro, tá bom? Então, se eu for pegar aqui esse segundo par ordenado, ó, que é 3 e 9, olha, o quadrado de 3, 3 vezes 3, que dá 9. Agora, se eu perguntar qual é o dobro de 3, é 2 vezes 3, que dá 6. Então, o quadrado é diferente do dobro, tá bom? Se você ainda está agarrando nessa matéria, vai e volta lá na matéria de potenciação, tá bom? X é a metade de Y. Ó, X é a metade de Y. Então, aqui, ó, o Y, que é o segundo número, é 4. A metade de 4, 2. Tá bom, gente? Certinho? Todo mundo conseguiu fazer a correção? Beleza. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras, com V, ou falsa, com F, reescrevendo as que forem falsas, de modo que elas se tornem verdadeiras. Os pares ordenados 3,4 e 4,3 são iguais? O que você acha? Eles são iguais ou são diferentes? Responde aí, iguais ou diferentes? Rebeca diferentes, Cauã diferentes, Maria Eduarda Bassolé diferente. Isso, gente. Então, vocês entenderam bem o conceito de par ordenado. Par ordenado, a ordem importa. Então, mesmo possuindo os mesmos números, a ordem faz toda a diferença na localização do plano, tá? Então, a resposta aí, ó, isso daí é falso. Aí você vai justificar. Os pares 3,4 e 4,3 são diferentes, o que você me respondeu aqui no chat. Letra B. Para que os pares ordenados, aí ele abriu parênteses, colocou uma letrinha lá, quando a gente trabalha com letra, porque a gente não sabe o número, né? X, 7 e, aí ele abriu outro par ordenado, 2,7 sejam iguais, o x deve ser igual a 2. Isso está certo ou está errado? Certo ou errado?
Certo? Então, verdadeira. Quando é verdadeira, não precisa justificar, não, tá? Só colocar certo aí. Os pares ordenados 0,2 e 2,0 são diferentes? Certo ou errado? Isso. Só colocar também o V aí. Não precisa justificar, se está certo, tá? O ponto 0,3 está localizado sobre o eixo X e o ponto 5 e 0 no eixo Y. Essa daí, ó, é falsa. O ponto 0 e 3 quer dizer, olha só, o 0 e 3, observe aqui. 0 quer dizer que você não andou nada no eixo X. Você subiu 3 no eixo Y. Então, o ponto vai ficar invertido, como vocês colocaram aí. Aqui embaixo está a justificativa. Ó, o ponto 0 e 3 está localizado sobre o eixo Y e o ponto 5,0 no eixo X. Nove. Escreva as coordenadas dos pontos localizados no plano cartesiano. Ponto A. Qual é o valor de x? Você já pode colocar aí no chat o valor do par ordenado direto, tá bom? Que você está enxergando aí. Do ponto A, qual é o valor do par ordenado? Eu com o microfone aberto, gente? Dois e 6, isso. Fecha os microfones aí que tá dando interferência aqui para a professora. Então, 2 e 6, ok. Então, ó, onde tem x, você vai colocar 2, y, 6, e no par ordenado, abre o parênteses, 2,6, tá? Diogo, tá com o microfone ligado, desliga o microfone pra tia, fazendo favor. Ponto B, fala qual é aí, quais são as coordenadas ou qual é o par ordenado do ponto B. Pode falar. 9 e 5. Não, a tia não consegue desligar, não. O microfone, estão perguntando aqui. Isso, ó. Então, no lugar do x, 9. No lugar do y, 5. O par ordenado, 9,5, entre parênteses. Par ordenado do ponto C, 1 e 2. Isso, x, 1, y, 2. Par ordenado, 1,2. Certinho, Débora? Par ordenado do ponto D. Cinco e 0. 5 e 0, Cauã, Débora. Tá certo, gente? Certinho, porque andou 5 no eixo das abscissas e não subiu nada no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? 5 e 0. Ponto E. Isso, ele está na origem, é o 0, 0. Toda vez que falar que o ponto está na origem, 0 e 0, tá bom? Então, preencha aí, ó, 0 e 0. Fechou essa parte aí, o exercício 8 e 9, hein? Beleza. Vamos nós. Exercício 10. A respeito de pontos localizados em um plano cartesiano, marque V ou F conforme a afirmativa seja verdadeira ou falsa. Que bom que você está gostando da aula, amor. Olha só, se você olhar na sua apostila aí, não tem esse plano cartesiano aí do lado. A professora colocou aqui só para a gente entender melhor, tá bom? Não se preocupa não. Vamos lá. O ponto P, 0 e 4. Então, nós vamos primeiro localizar ele aqui no plano para você entender melhor. Olha, ó, esse daí é o ponto P, tá vendo? 0, não andou nada no X e subiu Y aí, tá? Pedro, presta atenção na aula, Pedro.
E o ponto Q, ó, 2 e 7. Vamos nós, ó, 2 e 7, tá vendo aí? Então, ó, o ponto P está localizado à esquerda do ponto Q. Isso daí, ó, é verdadeiro. Não fica mais fácil assim? Você colocando aí no plano cartesiano para visualizar? Por isso que eu falei, vou colocar para eles visualizarem melhor. Vamos achar o ponto R aí no plano cartesiano. O ponto R, 9,6. Então, primeiro X e depois o Y. Tá aparecendo aí na sua tela. 9, anda 9 na direção X, abscissa e sobe 6. O ponto S, 3 e 4. O ponto R, ele está localizado abaixo do ponto S. Isso daí é o quê? Falso. Dá para você ver também aí na tela, tá vendo? O ponto R, ele está acima. Por isso que eu coloquei o plano aí para você visualizar, fica melhor assim. O ponto T, 4 e 3. 4, 3. Tá aí, ponto T. Está sobre a mesma linha horizontal que 4 e 4, que é o ponto U. Isso daí é o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Ele não está sobre a mesma linha horizontal. Ele está sobre a mesma linha o quê? Vertical. O ponto V, 2,0. Tá aqui, ó. Está sobre a mesma linha vertical que o ponto X, que é 2 e 8. Lá em cima, ó, o ponto X. E esse? Esse é o quê? Verdadeiro ou falso? Isso, esse sim, né, gente? É verdadeiro. Está sobre a mesma linha vertical, tá? Então, fica mais fácil de você visualizar quando tem um plano, por isso que eu coloquei do lado. Então, ficou VF, FV. Página 36, hein? Exercício 11. Eu já coloquei aqui, tá? Porque para unir depois ficaria meio complicado. Alguém abriu o microfone aí. Localize os pontos no plano cartesiano, tá? Então, aqui nós temos o ponto P. Acompanha junto com a professora aqui, ó. 3 e 6. Então, ó, 3, anda 3. E você vai marcar aqui em cima, ó, na interseção. 3 com 6. Primeiro você vai marcar os pontos para depois você unir. Então, P, 3, andei 3, subi 6. Marquei o ponto P. Ponto Q, vou andar 6 no eixo X e vou subir 6. Então, ó, 6 e sobe 6. Marquei o ponto Q. R, vou andar 1 e vou subir 2. 1 e sobe 2. Marquei o ponto E. S, 8, tá vendo? Ó, X e depois Y. 8, 2. Marquei o ponto S. Depois que você marcou todos os pontos, aí você vai unir o ponto P com Q, Q com S, S com R e R com P. Tá? Dessa forma que tá aí, ó. Aqui embaixo ele fala, ó, una os pontos traçando os segmentos. Segmento PQ, esse tracinho aqui em cima a gente lê segmento. Segmento porque é linha reta. PQ, segmento QS, segmento RS, segmento PR. Que figura você obteve? Já responderam aqui. Trapézio. Você pode, se você não conseguiu fazer antes de vir para a live, para adiantar para o seu lado, você pode marcar os pontos, tá? E depois você une. Aí fica mais rápido para você, tá bom? 12. Esse daqui é uma resposta pessoal, porque pede para você localizar pontos no plano cartesiano, unir, traçando segmento para formar um retângulo. Então, você pode ter escolhido qualquer coordenada para formar essa figura. A professora colocou aqui uma sugestão. Porém, se você já fez, talvez
não tenha sido as mesmas coordenadas que eu coloquei aqui, não tem problema. O importante é que forme um retângulo, tá vendo? A figura que está aí na tela está formando um retângulo. Essa aqui está na tela, as coordenadas que estão aí são as seguintes, ó. Do ponto A, desse daqui de cima, ó, andou 3 e subiu 6. Não tem que ser igual da professora. Se você já fez o seu retângulo aí, tá tranquilo, tá bom? Isso daqui é uma sugestão. A minha aqui, ó, o ponto B, 6, andamos 6 e subimos 6. Tá vendo? Ponto C, 6 no eixo das abscissas e 2 no eixo da ordenada. E o ponto D, 3, 2. Aí depois eu uni e formei um retângulo, tá bom? Tá tudo tranquilo até aí, gente? Duda, tranquilo, Natan, Débora, Cauã, Rebeca, Sara, que bom. Então, nós vamos prosseguir. Marisabela. 13. Localize os pontos no plano cartesiano e una-os traçando os segmentos. Em seguida, classifique cada triângulo representado quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos ângulos, nós podemos classificar os triângulos em obtusângulo, retângulo e acutângulo, tá? Nós aprendemos que os triângulos, eles são classificados quanto à medida dos ângulos e quanto à medida dos lados. Aí, nesse exercício, ele pediu para você classificar quanto à medida dos ângulos. Se ele for retângulo, é porque ele tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Se ele for acutângulo, é porque ele tem os ângulos internos de dentro menor do que 90 graus, agudos. E obtusângulo, ele possui ângulos obtusos. Então, aqui, ó, marcou pontos, 3 pontos, o ponto A, 2 e 6. Lembrando, primeiro X e depois o Y, tá vendo aqui, ó? O ponto B, 2 e 2. E o ponto C, 3, 7, desculpa, e 2. Fez isso? Uniu os 3 pontos, tá? Uniu e obteve aí o seu triângulo. Esse triângulo, em relação à medida dos ângulos, ele é um triângulo que? O que você acha? Ele é acutângulo? Ele é retângulo? Ele é obtusângulo? Isso, retângulo, porque olha, no vértice B, você pode observar que aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Do vértice A até o vértice B, com essa base aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, a classificação em relação à medida dos ângulos, esse triângulo é um triângulo retângulo, tá bom? O triângulo da letra B. Faz o que eu falei, se você não conseguiu fazer antes, marca os pontinhos e deixa para depois que acabar a live, você só une com a régua para ficar uma coisa organizada, tá bom? L, 4 e 6, então anda 4 e sobe 6, tá aqui. M, 2 na direção X e 2 na direção Y. E N, 9 e 2, tá aqui. Marquei os 3 pontinhos, vou ligar L com M, M com N, N com L. Vou observar os ângulos internos, esses ângulos aqui, ó, da parte de dentro. Dá para observar, nem precisa pegar transferidor. Dá para você observar que são ângulos agudos. Logo, ele é um triângulo acutângulo. O próximo aí. De cara dá para você saber que é obtusângulo, né, gente? Ó, vou marcar aqui o ponto F. Ponto F, as coordenadas são 0 e 7. Então, não ando nada na direção X, mas subo 7 aqui, ó. O ponto F vai ficar sobre o eixo Y. O ponto G, você anda 5 e sobe 2. O ponto H, anda 10 na direção X e sobe 2 na direção Y. Uniu
Tá vendo aí que é um triângulo que obtusângulo, tá? Isso, obtusângulo. Os nomes parecem assim estranhos, mas depois é bom quando a gente estiver fazendo dever, aí a gente vai falando, né? Triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo, para ir memorizando. Isso ajuda, tá bom? Gente, já são 8h46. Voou a aula. Vamos para o próximo. Localize os pontos no plano cartesiano e una-os traçando segmentos para formar um triângulo isósceles. Aí, quando a gente fala em triângulo isósceles, já é a classificação do triângulo em relação à medida dos lados. Em relação à medida dos lados, ele pode ser isósceles, escaleno ou equilátero. O triângulo isósceles, ele tem que ter o quê? Dois lados iguais. Claro, um diferente, tá? Essa também pode ser uma resposta pessoal, porque você vai desenhar o triângulo que você quiser. Importante, é claro, que tenha dois lados iguais. Eu fiz aqui a sugestão, tá vendo aqui, ó? Se você olhar do ponto A até o ponto B, tem 3 quadradinhos, tá vendo? 1, 2, 3. Do ponto B até C, 1, 2, 3. Então, dois lados iguais. O lado AB é igual ao lado BC. Professor, eu não desenhei igual o seu, não. Não tem problema. Foi um triângulo isósceles que você desenhou? Beleza, se foi um triângulo isósceles, está tranquilo. Ah, professor, eu não fiz porque eu fiquei na dúvida. Então, copia o da tela aí. Quais são as coordenadas dos vértices? Então, se você olhar aqui, ó, ponto A, 3 e 4. Ponto B, 3 e 1. E ponto C, 6 e 1. Lançando aí para vocês, ó, A, B e C. Tá todo mundo junto comigo, gente? Cauã tá. Cadê o resto? Duda, ok. Pedro, tá ótimo. Beleza, Amanda, Matheus Carvalho, Bruna. Tá bom então, gente. Vamos pro 15 então. Vocês estão aí? Então tá bom, para mim tá ótimo. Observe as figuras representadas no plano cartesiano. Já tá aí dois triângulos. O triângulo maior, que é o triângulo ABC, e o triângulo menorzinho, que é o triângulo DEF, tá? Vamos primeiro observar aqui, ó, do vértice A até o vértice B do triângulo maior, tá? Então, você vai olhar aqui, ó. Quantos quadradinhos tem do vértice A até o vértice B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, olha o outro triângulo. Do vértice D até o vértice E. 1, 2, 3. Ah, professor, então a altura do primeiro triângulo, eu posso dizer que é o dobro da altura do segundo triângulo. Ok? Ok. Mas agora, olha do ponto B até o ponto C. Tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Isso. E do ponto E até o ponto F também 3, né, Pedro? 1, 2, 3. Aí vem a pergunta, será que o triângulo DF, que é esse menorzinho, é uma redução do triângulo ABC? A resposta é não. Por quê? Apesar da medida que a gente viu primeiro aqui, o DE, ser a metade do valor da altura do maior, de A até B, essa medida do E até F não corresponde à metade da medida do B até C, tá? Então, por isso que não é uma redução. As medidas têm que ser reduzidas igualmente. Então, não, pois apesar de DE, aí você coloca esse tracinho em cima para indicar que é segmento de reta. Então, DE é esse lado aqui. Medir a metade de AB, tá? Com letra maiúscula, vírgula. EF não mede a metade de BC. Já estamos caminhando para o fim, tá, gente? Próximo. Reduza o retângulo a seguir, usando no novo retângulo
um lado de quadradinho para cada 2 lados de quadradinho do retângulo original. O que ele está falando aqui? Olha, tem esse pintado de rosinha, tá? Depois essa live vai ficar salva. Aí você vai poder olhar com mais calma no YouTube, tá bom? Eu pulei alguns aqui porque eu achei mais interessante, tá bom, gente? A gente está no 16, mas vocês vão observar que eu acho que eu pulei apenas um exercício aí, acho que foi o 18, mas tá tranquilo. Vamos lá. Nesse daqui, ó. Reduza o retângulo a seguir usando no novo retângulo um lado de quadradinho para cada 2 lados de quadradinho do retângulo original. Se você olhar esse retângulo rosa aqui, de vértice A, B, C, D, olha ao lado de vértice A até o vértice D. Quantos quadradinhos tem? 2, 4, 6, não é isso? Então, ele está falando assim, ó, para cada 2 quadradinhos desse daqui, você vai desenhar um para o menor. Então, se aqui tem 2, 4, 6, eu vou reduzir para 3. Porque a cada 2 eu vou fazer um lado. É como se fosse, ó, se eu sair daqui, ó, contei 1, 2, tem 2 quadradinhos aqui. Aí corresponde a um quadradinho do retângulo que eu vou desenhar. 1, 2, mais outro quadradinho do retângulo que eu vou desenhar. Então, aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui, tá vendo do E até o F? 1, 2, 3. Exatamente, Vitor, a metade, tá? Então, aqui, ó, do ponto D até o ponto C, são 4 quadradinhos. A metade de 4, 2. Então, você vai desenhar 2 aqui, tá bom? Aí, daqui da mesma forma, 3 e fecha aqui com 2. Só isso que é para fazer. Só reduzir. Pronto? 17. Nós temos aí um que caiu numa prova chamada Prova Brasil. Ele pede para você observar a figura, tá? Também é sobre plano cartesiano, mas de uma forma diferente, porque aqui ele trabalha com letras e números e dá a legenda aqui no canto. X significa teatro, K, shopping, L, quadra poliesportiva. Parecido até com batalha naval, né? No esquema acima, estão localizados alguns pontos da cidade. A coordenada 5G localiza, aí você vai ter que olhar aqui, ó, onde que está o 5, tá vendo aqui, ó, 5 na vertical. E vai aonde que está o G, ó. Vai seguindo a linha aqui na horizontal, ó, até encontrar com o G. Tá observando aqui que deu em cima do Y? O Y, você agora vai e olha lá na legenda. Y é o quê? Cinema. Então, você vai marcar o xizinho do cinema. Vou fazer de novo, ó. Coordenada 5G. Achei o 5 aqui, vou seguindo na linha até chegar no G, ó. Cheguei no G. Aqui no G deu o ponto Y. O ponto Y é o cinema. Muito fácil, né? Ótimo. Represente no plano cartesiano os pontos indicados em cada item. Mais um exercício para você treinar aí, desenhar os polígonos no plano cartesiano. Então, aqui, ó, você vai marcar os pontos, marca de cada letra separada. Por exemplo, marca todos da letra A. Marca o ponto A, que é 1 em 1. O ponto B, 1, 3. O ponto C, 3, 3. O ponto D, 1, 3. Marcou todos os pontos da letra A? Agora vai unir. Une A com B, B com C, C com D, D com A. Fez isso? Repete o mesmo procedimento na letra B e a letra C. Marca primeiro o ponto E. Ó, anda 3, sobe 4. Tudo aí nesse plano cartesiano, nesse primeiro quadrante aí, tá bom? Vão ficar 3 polígonos no mesmo espaço. Ponto E marcou, ponto F, anda 4, sobe 6. Anda 5, sobe 4. São 3 pontinhos na letra B. Uniu, formou um triângulo. Mesma coisa na letra C.
Marca o H, que é 4 e 1. Anda 4, sobe 1. I, anda 4, sobe 3. J, 7 no X e 3 no Y. E K, 7 e 1. Marcou? Vai unir. Embaixo, ele pergunta para você quais polígonos que você obteve. Então, é só você colocar quadrado, triângulo e retângulo. Difícil, gente? Não, né? Tranquilinho aí para vocês? O último exercício agora, tá? O 20. Vai ficar aqui do lado, aí você pode ir olhando o 19. O quadrilátero ABCD foi construído sobre um plano cartesiano. Ah, essa é muito fácil, hein? Como se denomina esse quadrilátero? Pode responder aí no chat. Trapézio. Trapézio, tá? Quais são as coordenadas de seus vértices? Então, aí, ó, A, 3,3, primeiro X, depois o Y. B, 1, 0. C, 6, 0. E D, 6,3. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo ok? Então, gente, nós vamos chegando ao fim da nossa live. Professora, Oi, meu amor. Oi. Fala. Você pode repetir a letra 15, a letra C, número 15 da página 37? Letra C. E o número 15 da página 37? A letra C, o triângulo é óbitos ângulo, da página 37. Tchau, tia. Tchau. E o número 15? E o número 15? Tchau, tia. Tchau, meu amor. Não. Não, vírgula.